Você já se sentiu sobrecarregado por desafios? Como se estivesse enfrentando uma batalha que você não pode vencer. Imagine que você é Josafá, rei de Judá. Um dia, você recebe a notícia de que um exército inimigo está marchando contra você. Esse exército é muito maior e mais poderoso do que o seu. Josafá poderia ter ficado apavorado e entrado em pânico, mas em vez disso, ele decidiu confiar em Deus. Ele convocou todo o povo de Judá para orar e jejuar. Deus respondeu às orações de Josafá. Ele disse que o povo de Judá deveria ir para a batalha com louvor. E quando o exército inimigo viu o exército de Judá chegando, eles ficaram apavorados. Eles começaram a lutar entre si e foram completamente derrotados. A história de Josafá nos ensina que a oração e o louvor são armas poderosas que podem nos ajudar a vencer as provações. No restante do vídeo, vamos explorar essa história em mais detalhes. Vamos ver como Josafá reagiu ao desafio que enfrentou e como ele usou a oração e o louvor para vencer. A história de Josafá, rei de Judá, nos ensina uma lição importante sobre a oração e a confiança em Deus em tempos de provação. Josafá foi um rei piedoso que fez da sua prioridade seguir o Senhor e trabalhar para reconciliar os israelitas com Deus. Ele governou o reino do sul na mesma época em que o perverso Acabe governou o norte. Josafá era um bom rei, mas teve um defeito de caráter. Ele fez alianças imprudentes com o ímpio Acabe. Ele foi para a batalha com Acabe e quase perdeu a vida. Ele também providenciou para que seu filho se casasse com a filha má de Jezabel, Atália, que mais tarde eliminou todo mundo na linha de Davi, com exceção de Joás. Um dia, Josafá ficou abalado quando suas fontes de inteligência vieram correndo com a notícia horrível. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, juntamente com alguns dos meunitas, vieram fazer guerra contra Josafá. Josafá ficou com medo, mas ele sabia que precisava de ajuda. Então ele voltou sua atenção para procurar o Senhor e proclamou um período de jejum em Judá. O que você faria se ouvisse relatos ameaçadores que impactassem seu futuro e sua vida? Este rei piedoso fez a coisa certa. Ele convocou uma reunião nacional de oração e incentivou o povo a confiar em Deus diante desta crise avassaladora. E ele fez isso e literalmente venceu a guerra, orando sozinho, sem balançar uma única espada. A história de Josafá nos ensina que Deus está disposto a ajudar aqueles que nele confiam. Josafá lembrou ao Senhor que os judeus eram seu povo da aliança. Ele foi ao templo para orar, o santuário de Deus, e o lugar onde ele prometeu ouvir e responder orações. Josafá encerrou seu apelo apaixonado e com todo o Judá estava diante do Senhor esperando sua resposta. Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, o levita, e ele disse: Ouçam todos vocês de Judá e os habitantes de Jerusalém e rei Josafá. Isto é o que o Senhor diz a vocês. Não tenham medo nem desanimem por causa desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão subindo pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Não terão de lutar nesta batalha. Tomem a sua posição, permaneçam firmes e vejam a salvação do Senhor em vosso favor, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Amanhã saiam ao encontro deles, pois o Senhor está com vocês. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 14 a 17. O Espírito do Senhor dissipou o medo que havia conquistado a nação. A batalha era de Deus. O povo só tinha que sair no dia seguinte e ver o que ele tinha feito. Mesmo antes de sua vitória acontecer, o povo se alegrou com sua vitória pela fé. No dia seguinte, eles acordaram para ver o que o Senhor havia feito com eles. Marchar para o campo de batalha parecia um festival, com cantores liderando o caminho.
Quando eles começaram a cantar e louvar ao Senhor, ele armou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e o monte Sião que vieram contra Judá. Então eles foram abatidos. Os filhos de Amon e Moabe se voltaram contra os habitantes do monte Sião, destruindo-os completamente. E quando eles tinham acabado com os habitantes do monte Sião, eles ajudaram a destruir um ao outro. Quando Judá chegou à torre de vigia do deserto, eles se voltaram para a multidão, e eis que eram cadáveres deitados no chão, e não havia sobrevivente. Quando Josafá e seu povo vieram pegar os despojos, eles encontraram muito entre eles, incluindo roupas, mercadorias e coisas valiosas. Eles levaram para si mais do que poderiam carregar, e eles estavam levando os despojos por 3 dias, porque havia tanto. Então, no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, porque eles abençoaram o Senhor ali. Portanto, eles nomearam aquele lugar o vale de Beraca até hoje. Todo homem de Judá e de Jerusalém voltou com Josafá à frente, voltando para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os ajudara a se alegrar. A resposta de Josafá foi levantar um altar de louvor. Quando ele se deparou com inimigos maiores que ele e sua nação, ele poderia ter se sentido apavorado. Mas em vez disso, ele lembrou-se de que tinha uma fonte poderosa de força, o Senhor. Josafá convocou todo o Judá para orar e jejuar enquanto buscavam a ajuda do Senhor. Em resposta às suas orações, Deus disse que eles deveriam ir para a batalha com louvor. O louvor é uma arma poderosa. Ele pode levar Deus para o campo de batalha e garantir a vitória. Muitos personagens bíblicos eram pessoas de louvor e adoração. Eles viram a Deus como sendo mais significativo do que suas circunstâncias. É fácil ler esta história e pensar que foi uma grande coisa para Josafá chamar a nação à oração. Mas, na verdade, foi uma escolha difícil. Seria muito humano ter entrado em pânico quando ouviu a notícia de um exército inimigo dentro de suas fronteiras. Josafá poderia ter gritado: "Chamem todos os meus generais, mobilizem o exército imediatamente, não temos um segundo a perder." Mas, em vez disso, ele voltou sua atenção para buscar o Senhor. Isso não foi automático. Josafá poderia ter reagido com pânico ou até mesmo com raiva em direção a Deus. Aprendemos que a oração e o louvor são armas poderosas que podem nos ajudar a vencer as provações. Quando enfrentamos desafios, podemos confiar em Deus para nos ajudar. Podemos orar a Ele por força e orientação e podemos louvá-lo mesmo quando não sentimos vontade. A oração e o louvor podem nos ajudar a manter a fé, a esperança e a coragem. Eles podem nos ajudar a superar os desafios e a vencer as batalhas. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado por desafios, lembre-se da história de Josafá. Ore a Deus e louve-o, e Ele te ajudará a vencer. Envie esse vídeo para um amigo, e obrigado por assistir.